Olá, vou fazer uma gravação aqui rápida sobre a correção das atividades. No questionário aqui, atividade 2 de banco de dados, falando sobre as questões sobre a segunda parte da matéria, onde eu falo sobre os modelos conceituais, o modelo de sentido e depois o modelo relacional. Então, aqui sobre o modelo conceitual, em um diagrama ER, uma entidade fraca, né? Como que ela se comporta? Ela possui um atributo-chave próprio. Nós vimos que normalmente ela herda, né, de outros, apesar de que a gente pode criar uma chave própria. Então, se alguém confundiu com essa primeira aqui, faz sentido, né? É identificada por sua participação em um relacionamento com outra entidade. E a gente viu que a entidade fraca é justamente isso, né? Ela é criada, gerada a partir de um relacionamento, né? Então, naquele caso de relacionamento N para N, normalmente se gera uma nova entidade e ela é considerada fraca porque ela só existe a partir da relação daquelas outras duas entidades. Um atributo composto pode ser dividido em subpartes, mas ser subdividido em subpartes mais simples, né? É justamente o conceito. Então, nós vamos ver aqui questões conceituais. O atributo composto, como, por exemplo, o endereço, né? Ele pode ser subdividido em partes como rua, número, bairro, cidade, estado, né? Dependendo das necessidades aí da aplicação. Então, você pode subdividir em partes mais simples, em vários atributos simples. Esse é o conceito de atributo composto. Uma entidade pode ser apenas física ou conceitual. Aqui está falando no sentido de ser uma coisa concreta ou abstrata também, né? Então, assim, a entidade ela pode representar algo concreto, como computador, mesa, cadeiras, mas ela pode também representar algo conceitual, como reações, avaliação, sentimentos, né? Pode ter uma representação de algo conceitual também. Nível de aprendizagem, né? Que a gente avalia, nível de interesse, são coisas conceituais, abstratas, mas que podem ser representadas também por uma entidade. Opa, depois temos aqui a participação total de uma entidade em um relacionamento indica que, olha, a participação total da entidade no relacionamento é quando a gente tem lá a cardinalidade ou multiplicidade mínima igual a um. Então, assim, é obrigatória aquela participação, né? Então, todos os atributos são compostos? Não. Toda instância da entidade deve participar, toda a instância, quer dizer, todo, para que haja uma participação total, todos os atributos preenchidos ali, né? Todos os seus valores, a instância diz respeito aos valores, né? Todos os seus valores preenchidos têm que participar do relacionamento com outra entidade, né? Isso é a questão da obrigatoriedade, tá? Quando você tem a multiplicidade mínima igual a um. A diferença entre atributos simples e compostos a diferença. Simples são utilizados apenas em relacionamentos? Não. Compostos são obrigatoriamente chaves primárias? Não. Simples só armazena o número? Não. Composto pode ser dividido em subpartes e simples não, tá? Então, essa seria a resposta certa. A multiplicidade ou cardinalidade, né, de um relacionamento R representa a quantidade de entidades fracas, não, a quantidade de participações, a quantidade de participações permitidas entre as entidades. Então, se é um para N, N para um ou N para N, né? Então, essa é a questão da multiplicidade, é a quantidade de participações permitidas. Aí, se você tiver a questão assim, mas pode ter até 3 telefones. Então, você coloca aqui
como sendo ah, a multiplicidade no relacionamento, você não precisa colocar o número 3. Então, toda vez que tiver acima de um, você representa como N ou como asterisco, né? Então, acima de um é o vários, tá? Atributos multivalorados podem ser representados. Ó, os atributos multivalorados, nesse exemplo que eu dei agora, o telefone, ao invés de ser você representar direto como uma entidade, você pode representar ele como um atributo multivalorado. Você joga como atributo e você define uma cardinalidade para ele. Então, é essa alternativa aqui. É um atributo com multiplicidade própria. Ele pode ter vários, então eu posso ter vários telefones, eu posso colocar, então, a multiplicidade um mínimo um e no máximo asterisco, para aquele atributo. É claro que no modelo relacional ele vai ter que virar uma tabela, mas ele pode ser representado no modelo conceitual como um atributo multivalorado. Em um modelo ER, relacionamentos podem ter atributos. Nunca, somente se forem binários? Sim, criando uma entidade, sim, criando uma entidade de relacionamento, né? Apenas se envolverem entidades fracas. Não é o apenas se envolver em entidades fracas. Você poderia estar puxando atributos ali direto daquele relacionamento, tá? Então, seria esse caso aqui, sim, criando uma entidade de relacionamento. Nós já vi autores que chamam esse tipo de relacionamento de entidade associativa também, que diz que uma entidade se comporta como um relacionamento, associando duas outras entidades. Tá? Isso aqui também, lembrando que isso acontece só no relacionamento N para N, né? Mas se tiver uma necessidade de atributos em outro relacionamento, também é possível de se criar. Um relacionamento ternário envolve, lembrando aqui que o relacionamento ternário envolve três entidades distintas, tá? Essa é a questão do relacionamento ternário. Conceitualmente, ele pode, se lembrar, eu dei um exemplo em sala de um trisal, né? Considerando lá que um casal, um casal composto por três cônjuges, né? Então, nesse caso, três pessoas se unem e estabelecem uma relação, ou um contrato, uma sociedade de empresa, né, alguma coisa do tipo. Então, pode, se for para ter, tipo, no máximo três sócios, você poderia colocar ali três entidades. É claro que isso, conceitualmente, é uma coisa muito complicada e difícil, né, raro de encontrar. Então, não tentem forçar essa situação de relacionamento ternário. Até porque todo relacionamento ternário pode ser quebrado. Por exemplo, no caso do trisal. O cônjuge um casa com o cônjuge 2, que casa com o cônjuge 3, que casa com o cônjuge um de volta, né? Então, assim, você poderia criar aí um ciclo de relacionamentos binários para representar a mesma coisa. O que é, no modelo relacional, depois, muito mais simples de se mapear. Então, conceitualmente, a gente pode já pensar em quebrar esse relacionamento ternário. Uma chave candidata. Alguns conceitos aqui, como chave candidata, vêm, né, do desenvolvimento dos bancos de dados, então, mas a gente já viu algumas melhores práticas em relação à chave primária. A chave candidata eram possíveis, consideradas como possíveis chaves primárias. Então, qualquer um que se identificasse de forma única as instâncias daquela entidade. Qualquer atributo pode ser usado como identificador único, tá? Esse é o conceito de chave candidata. Agora, partindo para o modelo estendido, né? Para o diagrama de entidade de relacionamento estendido. Como eu disse, cabe aí uma leitura, um estudo superficial, e não, esse conteúdo não vai ser cobrado em prova, somente aqui na atividade, porque demanda um conhecimento prévio aí de
orientação a objetos, né, em relação a paradigma de programação. E aqui vocês ainda não têm esse, esse pré-requisito. Então, lembrando que tanto a especialização quanto a generalização são processos que geram uma relação de herança, né? Não é uma simples associação entre entidades ou classes, né? No caso de orientação a objetos, chama de classes, mas que vai trazer uma relação que é do tipo de, né? Então, a gente diz que a entidade A é do tipo de entidade B, tá? Então, vamos ver aqui. Especialização, lembrando que é uma abordagem de, de cima para baixo, né? Você tem uma classe ou uma entidade mais genérica e vai, a partir dela, identificar mais específicas, né? Como, por exemplo, a partir de diferenças que você pode identificar entre elas para poder separar. Então, por exemplo, você pega lá animal, o reino animal. O reino animal se divide em 5 classes, né? Vai lá, você pega lá, uns são anfíbios, outros são répteis, outros são insetos. Então, você vai separando, né? Como se locomovem, do que se alimentam, a partir de características que divergem, né, entre esses grupos, para separar em subgrupos. Então, aqui, ó, cria subgrupos de entidades com base em diferenças. O processo de generalização é o contrário, é uma abordagem. Então, aqui a gente usa também o termo em inglês bottom, aliás, top-down, de cima para baixo, top-down. E aqui a gente usa também a nomenclatura bottom-up, generalização é bottom-up, de baixo para cima. Quando você identifica a partir de várias entidades ou classes, características em comum que formam um conceito mais genérico. E aí cria, então, essa classe mãe ou superclasse, né? Superentidade, se for pensar na questão conceitual. Então, a generalização, associação de entidades comuns em uma superclasse, tá? É essa a resposta. A herança é esse tipo de relação que é criada a partir de um processo de generalização e especialização. Vamos ver aqui. Compartilha atributos e relacionamentos da superclasse nas subclasses. Esse aqui é o conceito de herança. A diferença entre especialização total e parcial. Lembra que sempre a questão de total ou parcial é a participação obrigatória e a parcial a não obrigatória, tá? Então, na obrigatoriedade de participação da superclasse nas subclasses. Esse é o conceito de total ou parcial. Tanto em relação à associação, né, simples, relacionamento simples, quanto em relação à herança. A restrição de disjunção determina que, conceitualmente também teria que fazer esse estudo, é uma instância de superclasse que pertence a, no máximo, uma subclasse. Qual seria a necessidade de você criar um tipo de A é tipo de B e só existe essa relação de herança entre essas duas, né? Assim, é igual a questão de ter uma associação de um relacionamento um para um, tá? Falar poderia estar tudo junto em uma única entidade, né? Os atributos todos juntos, poderia. Mas se você, conceitualmente, você entende que deve separar, porque uma parte vai ter que se relacionar, uma parte desses atributos vai ter que se relacionar com outras entidades, que a outra parte não precisa, né? Então, conceitualmente, você pode pensar nessa disjunção, tá? Mas não é uma coisa, uma situação obrigatória, né? Como a gente viu no caso do relacionamento, associação um para um. Agora, entrando aqui no questões do modelo relacional, isso aqui já vai ser cobrado em avaliação, né? A gente tem que pensar em mapear as questões relacionadas ao modelo conceitual em um modelo que um SGBD relacional vai conseguir entender. Então, aqui a gente tem já algumas
questões mais específicas de implementação. Então, no modelo relacional, um atributo-chave, quais são as restrições para esse modelo relacional? Deve ter valores únicos e não nulos, né? Então, essa é a questão de, é o conceito de atributo-chave, né? Ele tem que, gera as chaves primárias, então ele é transformado em uma primary key, e a primary key tem valores únicos e não nulos. A integridade referencial garante que um valor de chave estrangeira deve referenciar uma chave primária existente, uma chave primária de outra tabela, com valores válidos em outra tabela, tá? Então, essa é a ideia de integridade referencial, então diz respeito ao conceito de chave estrangeira. O domínio de um atributo representa. O domínio representa o conjunto de valores, isso aqui, o conjunto de valores válidos que ele pode assumir. Por exemplo, se eu tiver falar de anos ou idade. Quais são o conjunto de valores válidos para a idade? São os números naturais, né? Naturais que são os inteiros positivos, né? Então, um, dois, três, quatro, né? Ninguém tem idade negativa. Então, isso seria o domínio do atributo idade. Se eu tiver, por exemplo, anos em relação a antes de Cristo e depois de Cristo. O antes de Cristo eu poderia considerar como negativos, e depois de Cristo positivos. Então, seria o conjunto todo dos números inteiros, né? Seriam os números negativos, o zero, seria que marca o nascimento de Cristo, e os positivos, que são os depois de Cristo. Então, seria um conjunto de valores válidos para representar os anos, tá? Poderia ser representar anos um campo de texto? Poderia, poderia, mas se eu estiver fazendo, manipulando esses anos e precisar fazer uma subtração, identificar um período de anos, né, entre um ano e outro, então eu tenho que usar o conjunto de números inteiros aí. Vamos lá. A questão de domínio também, a questão de representação de um CPF, né, que tem um certo conjunto de números válidos, né, ali dentro, né, qualquer conjunto de 11 números quaisquer que vão dar em um CPF obrigatoriamente, né. Então, esse aí seria mais um exemplo interessante de domínio. Em um banco de dados relacional, uma entidade então, a entidade se transforma em uma tabela composta por tuplas e atributos, né? As tuplas são os registros ou valores, as linhas, e os atributos são as colunas, são os campos, tá? Conceitual também. Normalização, não chegamos a ver em detalhes também, mas um conceito que a gente não viu em detalhes, mas que eu fui colocando para vocês como boas práticas, né, de modelagem conceitual ali, e que traz para a gente a ideia de separar alguns dados com o objetivo então, a normalização visa minimizar a redundância e evitar anomalias de atualização, né? Quando a gente citou o exemplo de clientes que moram em uma determinada cidade. Se você, toda vez que for cadastrar o cliente, você tiver que escrever o nome da cidade, você poderia gerar problemas ali e ter uma redundância ruim de dados, né? Com nomes diferentes para representar uma mesma cidade, né? Correndo risco ali de erro de digitação, de erro ortográfico, em várias situações, né? É uma redundância ruim, que não serve, porque cria anomalias, na hora de atualizar esses dados, né? Então, um entendimento errado, tá? Então, só para ver aqui, bom, eu registrei, só para ver aqui se está enviando certinho. Hum. A resposta foi registrada, não mostrou as respostas. Enfim, era isso que eu queria confirmar. E passando aqui para vocês, então,
as respostas corretas dessa atividade 2. Comentando então também aqui com vocês que a leitura dos capítulos do livro é imprescindível para a prova. Como vocês viram, alguns conceitos caem na atividade, caem na prova, que não foram amplamente trabalhados em sala de aula, porque não há tempo de carga horária presencial 100% do curso, né? Considerando 40% EAD, não haveria tempo hábil para se trabalhar todo esse conteúdo em 60% de carga horária. Então, tudo que estiver dentro desse livro, nesse conteúdo, pode e será cobrado na avaliação, tá? Estudem e qualquer dúvida, estou à disposição nos próximos dias, antes da prova, e na próxima aula realizaremos nossa avaliação, né, na quinta-feira, às 19 horas, sem falta, ok? Até lá!